Alô, alô, alô. Estou? Alô, 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 aqui estou. Thank you. Obrigado por todos aí que estará conosco nessa live. Eu vou mostrar hoje no canal Os Quatro Mestres, nossos amigos, seus amigos, né? Os Quatro Mestres e seus amigos. Eles são meus irmãos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês hoje aí quem está no nosso canal aí, tá certo? Vamos lá. Vou compartilhar a primeira tela. Obrigado para aqueles que estão com nós, obrigado para aqueles que estarão com nós, ficarão com nós, não é? E obrigado àqueles que assistirão nós após o término dessa hora, tá certo? Vamos lá. Obrigado a vocês aí. Agora eu já estou pegando a manha do trabalho. Vamos lá. Tá certo? Vamos agora clicar esse aqui que facilita. Para poder dar certo aqui. Deixa eu ver se está certo. Quero um pouquinho mais. Faremos assim, então. Vamos abrir todo. Já está aí compartilhando? Ou não? Tá, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos aqui começar pelos primeiros vídeos. Vou ter que bate-papos. Talvez. Canal. Estou. Que é o último ao vivo, né? Esse aqui é o último ao vivo. O último ao vivo. Então eu quero mostrar para vocês aí quem está no nosso canal, certo? Eu estou aqui separando já uma telinha aqui para o bate-papo. Vamos ver se eu... Não, tá difícil, mas eu chego. Essa aqui foi a última live que eu fiz, né? Está nos mais 30 dias. Vamos. Não? Que coisa. Ai, que coisa. Essa novinha, essa. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Todo mundo aqui na FECOM, né? Todas as feras aqui da construção civil, ó. Estamos no FECOM, tá certo? Eu estou aqui, né? Vamos ver aqui, né? Para o bate-papo. Quem quiser aproveitar e fazer sua pergunta, né? Ou elogio, conversar com o Marcos Mestre, agora é a hora. Estou ao vivo. Os quatro mestres e seus amigos. Vamos ver. Espera aqui. O bate-papo. É muito difícil, não é? Mas nada é impossível. Tá. O canal está começando agora, é um canal novo, tá certo? Preciso de todos, para que todas assistam esse vídeo aqui, não é? E ajude esse canal aí, dê uma força bem grande esse canal aqui, que esse canal precisa
evoluir conforme está evoluindo, não é? Temos aqui todos os amigos do Marcos Mestre, né? As pessoas de peso aí da YouTube que mexem com construção civil, né? E espero que vou mostrar para vocês que realmente é verdade, tá? As pessoas de peso com nós aqui, tá certo? Vamos lá então. Nós, meu muito obrigado. Para aqueles que vão ficar, obrigado também. E para aqueles que vão assistir após o encerramento, um abraço do Marcos Messi também, muito obrigado, tá certo? Vamos lá então. Nós temos, né? Deixa eu saber. Temos aí ó, ao vivo, né? Alguns ao vivo que eu já fiz aqui, ó. Tá certo? Esse aqui já foi 31 de agosto, né? Nós estamos hoje no dia 1º, foi ontem, né? Tá certo? E aqui nós temos um austríaco, né? Eu conheci aqui na Concrete Show, né? Tem uma empresa aí na Concrete Show aí. Eu estava com o Standard lá, na verdade. Super indústria, né? Aí, austríaca, né? Austríaca. Não sei se eu estou colocando a palavra certa, mas é austríaco. Essa companhia aí, tá certo? Embaixo nós temos JR Construção aqui, ó. Tá aqui comigo aqui, né? Marcos Mestre abraçando ele, ó. Também conheci ele na FECOM, voltei lá novamente, não é? Estive novamente agora na Concrete Show. E aqui estou com ele aqui, ó. Tá vendo? Postado agora. Ontem, né? Tem uma live, né? Que eu já fiz. Tem uma outra aqui. Me desculpe aí que eu for assistir essas outras lives aqui. Ou talvez uma ou duas, não sei. Possivelmente uma ou talvez nenhuma, né? Porque eu fiz várias aí. E como eu programa de som, imagem e conhecimento também de colocar ao vivo. Então eu tive umas lives que eu fiz aí, não dá para ouvir, outras não dá para ver, né? Alguma coisa aí, então me desculpe aí, tá certo? Qualquer coisa põe aí no comentário para ajudar, não é? Por gentileza. Aquele que é entendido no assunto aí, não é? Dá uma força para os mestres aí, por favor. E eu, não é? Então põe aí no comentário aí no bate-papo, né? Algo que também possa favorecer também o canal, tá certo? Mas eu estou aqui para ajudar, vamos lá. Vou mostrar para vocês aí, ó. Esse é ao vivo, tá vendo? É ao vivo. Esse aqui é um telhado que falhou, ó. Vocês podem ver aqui. Né? Falhou. Né? Esses aqui são os vídeos que eu estou colocando, ó. Mas eu coloco, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro. Tá tudo aí para sair, ó. Tá vendo aí, ó? Então isso aí, ó. Tá certo? Eu coloco, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro e vou assim, editando e tirando. Porque demora muito tempo para sair, né? Tem que ser aos poucos. Então, vamos lá. Aqui estou eu aqui, ó. Né? Almoçando, tranquilo lá na Penha, São Paulo Penha, tô aqui almoçando, sossegadão no restaurante. No self-service, né? Tá indo lá e o meu irmão tá lá, né? Ó, quero falar desse cara aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vou passar aqui em cima dele aqui, ó. Tá vendo ele? Flávio Bernardo. Lá em Campinas, tá certo? Então ele tem esse canal aí, ó. Construindo Minha Casa. Tá vendo? Ainda não é esse canal, é só com isso aqui, certo? Mas aí tem o programa, que eu esqueci de pôr aqui, ó. Isso aqui não precisava, né? Mas é bom pôr. Programa Construindo Minha Casa. Tá certo? Ele faz aí uma doação da casa e vai conseguindo material aí, ele trabalhando, arrumando pessoas aí, não é? Para fazer o trabalho. E essa casa é uma doação, na verdade, para pessoa carente, tá certo?
em Campinas, eu moro em Curitiba, né, São Paulo, e moro próximo aí, não é muito longe de mim não. Então eu quero pedir aos amigos aí, certo? Que dessa parte, principalmente, né? E também a gente tem, né? Eles podem estar assistindo aí esse vídeo aí. Então eu peço que os amigos todos aí, né? Que queiram conhecer aí o Global, né? Global Flávio Bernardo, tá lá em Campinas. Então, uma visita para ele. E quero convidar todos aí para ver quem pode ir com o Marcos Mestre lá. Certo? Eu fui convidado por ele lá na Pet Show, né? Vai estar lá, na casa dele. E justamente lá conhecendo a obra, né? Construindo minha casa lá que ele está fazendo. Pode olhar o canal lá que vocês vão ver lá. É uma obra até grande, uma casinha até boa lá que ele está fazendo, bem, bem legal mesmo. Cultural, não é? Da hora. Então olha lá que nós vamos estar lá. Agora eu preciso que os amigos aí me tem no comentário aí, se comunica comigo de alguma forma aí, pra gente tá vendo aí, está aí reunindo, né? Se aí o Flavião, né? E fazer umas filmagens global lá na casa que ele está construindo lá, pra gente pôr no nosso canal e vocês aí pôr nos seus, né? E o Flavião também lá com nós, né? Vai pôr também, lógico, vai fazer um especial aí, quem sabe a gente vai estar aqui ao vivo, né? Quem sabe? Até pra gente estar ao vivo lá, não é? Fazer uma grande festa. Então eu preciso que as pessoas que moram perto aí, não digo os que moram longe, né? Os que moram mais próximo aí, em Campinas, né? Aqui pelo trem aqui, eu vou para Campinas aqui, a Jundiaí de Jundiaí para Campinas é um pulo, não é? É isso mesmo. Para mim é fácil, pelo menos do trem, né? Então, é isso aí. Flávio Bernardo, o cara que levou tudo lá para e também fez lá no. Fez também lá o sofá, né? O sofá com blocos de carne, se não me engano, e os estofamentos e tal. Fez lá um sofá prático, não é? E fez a sua montagem, tudo ao vivo. Então foi muito legal lá. É certo? Global. Aí ela falou, vamos estar aí, vamos ver aí se a gente arruma uns parceiros aí, né? Já tem o Quinha, já tem o Dodô, que eu conversei com o Dodô aqui do Guarujá também. Vamos ver se falar melhor com ele, porque na verdade eu fiz uma live lá e ficou meio, né? Eu errei lá, deixei bloqueado lá o som. E ele me escutou um pouco não. E eu quero que quando quem vem em contato com ele e com outros mais amigos aí. Tem o Williams, né? Também. Eu vou mostrar para ele aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixar minha filha aqui, ó. Tá certo? Vamos ver. Obrigado. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós o tempo todo aí nos 4 canais. Aperte o sininho dos 4 canais e vamos esperando aí as lives que eu vou fazer durante o dia. Já fiz uma mais cedo, né? E pretendo ver se eu faço mais uma mais tarde, tá certo? Então, se inscreva nos 4 canais, esteja com nós. A você que está nos assistindo e que está com nós aí nesse momento, um abraço, tá certo? Um abraço, né? Um abraço. Estamos juntos. Vamos ver aqui. Ainda não entrou, lá. Vamos lá. Tá meio lento, não é? Obrigado. Quero mostrar a todas as pessoas, não é? Em consideração mesmo porque que é minha obrigação, não é? Divulgar meus amigos. Então eu quero mostrar às pessoas que estão com nós. Eu não sei se vai ser possível por essa tela. Deixa eu ver se eu
eu consigo uma outra maneira. Essa maneira aqui não está no... Está muito lento na internet aqui no momento. Eu vou só arrumar outro caminho aqui para poder mostrar. Deixa eu ver. Outro caminho, deixa eu ver. Tá vendo, gente? Esses 5 vídeos em todos os canais. Tá certo? Para que vocês possam receber, não é? Receber Marcos Mestre, onde tiver, né, em qualquer canal, eu vou aparecer para vocês aí. Aí vocês podem fazer suas perguntas e podem acompanhar também o que eu estou realizando, né? Esse é o sumiço. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar. Por aqui. Marcos Mestre 1, Marcos Mestre ao mundo, Marcos Mestre em 1 minuto. E os 4 mestres e seus amigos. Esse é o canal, tá certo? Quem está assistindo, muito obrigado, aqui está, né? Quem assistindo, no canal que estamos ainda preparando as lives, na verdade, isso aqui é uma organização, né? Estamos organizando e fazendo elas com uma ideia aí para ser melhor. Bom, estamos aqui, né? Estamos hoje com 114 inscritos, obrigado. Você dia aí, a dia, né? Há 3 meses atrás aí ele tinha 13 inscritos, 13. Então eu consegui aí, né? Conseguimos aí, com todo efeito aí legal e maravilhoso, pessoas de peso, né? Inscritor de peso, 111, né? Tá bom. Para começar tá bom, agora ele está indo bom, tá caminhando bem. Eu já tenho até uns vídeos aí, não é? Na manutenção. Ele não está com nós ainda. Você fazer um vídeo aí, cara. Mandar um vídeo para Marcos Mestre e colocar aqui nesse canal 4 aqui, tá certo? Construtor Virtual RG. Esse aí sim. Esse aqui com certeza é um dos primeiros. Pioneiro e amigo de todos aí. Amigo meu, pessoal também. Adoro ele e na verdade estou fazendo essa live aqui graças às nossas amizades que temos, que ele me ajudou aí mais de uma semana lutando aí de madrugada e tudo mais aí para me aprender, para minha filha aprender, né, para a gente aí poder colocar ao vivo, né? Foi Elande Souza, estou com saudade de você, Elande, né? O Construtor Virtual RG. Tá certo? Ele tem 2 canais. Ele tem um canal também que se chama só Erlande Souza. Tá certo? Tô com saudade. Depois que nasceu a Idália, não é? Aí a gente não deu para sobrar tempo mais para o nosso genial Erlande Souza, né? Nós vamos estar junto aí, tá bom? Agora eu quero falar aqui do Barnabé, ó. Esse aqui, ó. Também, junto com o Construtor Virtual, também está nesse canal 4 aqui, tá certo? Vou falar para você do Barnabé. Barnabé Construtora. Vamos entrar nesse canal aí, tá certo? Que até relacionar, né? Trabalhar muito aqui no caso desses canais em destaque aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Canais em destaque. Eu quero pôr todas as pessoas se caberem, nem sei se cabe, né? Então aqui com nós nesse canal. Eu vou ver se hoje aí, ou amanhã, não sei, vamos, né, fazer isso aí. Eu preciso colocar eles aqui em destaque, tá certo? Por enquanto, eu estava pensando como coloca, como não coloca. Eu também não sei ainda mexer, tá certo? E tudo, né? Apenas sei fazer o básico aqui para não fazer as filmagens, então, e agora primeiro fazer as lives, né? Fazer ao vivo aí na brinquedo não, demora demais, né? Eu vou aí com 2, 3 horas cada live, uma hora e pouco, não é? Então, Barnabé Construtor, tá certo? Está no nosso canal, uns 4 mestres amigos. E com certeza ele é o padrinho, e é o primeiro e é o pioneiro, certo? E foi o primeiro que
que deu com o vídeo, né? Que trouxe um vídeo para me colocar no canal, e foi o primeiro a batizar esse canal, né? No caso. Tá certo? Que esse canal, ele já existe há mais tempo, uns meses atrás, só que eu tinha uns vídeos só meu, mas não utilizava, ficava parado, né? Totalmente parado, eu não mexia. Aí, no mês 4, né? Parece que é dia 17 do mês 4, por aí, mês de abril, agora desse ano, 2017, eu resolvi reabrir e usá-lo dessa forma. Usando para trazer meus amigos aí e juntar num canal só, tá certo? E o Barnabé, né? Barnabé é engenheiro, né? Engenheiro, Barnabé. Mas o canal dele tá ali, Barnabé é construtora, certo, gente? Vamos ver lá que tem vídeos lá, tem coisas lá que é da hora, tá? Então ele veio com o primeiro vídeo, então ele é o padrinho é o padrinho por ser o primeiro também, né? O pioneiro é o primeiro que acreditou. Aí depois vieram Adalberto Larroque, se eu não me engano, né? Aí veio o Williams, né? O Williams Engenharia. Vou mostrar para vocês. Vamos lá para os vídeos aí. Vocês sabem, Mestre 1. Estou aqui, ó. Marcos Mestre ao Mundo. Estou aqui, ó. É o 2. Marcos Mestre em 1 minuto. O 3. Tá aqui. E Tomás José é um canal do meu filho, Mestre Neumar. Tá aqui, ó. Mestre Neumar. E aqui está o Barnabé, construtora. E aqui está um amigo nosso, né? Que tem que fazer parte aí, né, Ricardo? Novamente, Ricardo Viana, né? Ele faz uma manutenção de refrigeração, ar-condicionado, né? Ar-condicionado, né? Acho que é mais ar que ele trabalha, né? Então ele ensina lá como trabalhar com ar-condicionado. E agora está acompanhando o nosso vídeo, né? Está construindo, então aí tem os vídeos de construção também lá que ele está fazendo também construção, tá certo? Aqui está nossos amigos que eu já mostrei, aqui está o austríaco, né? Aqui temos aqui o macete da construção, aqui a slide, aqui, comecei a trabalhar nesse canal agora, né? Comecei a trabalhar agora, verdade? Ó. E aqui está o JR Construção, né? Josias Rodrigues, ó. Estamos aqui na Pocket Show. Pocket Show, estamos lá. Aqui, gente, esses vídeos aqui, ó, eu quero que vocês olhem aí, tá certo? Por esse crescimento aqui da visualização e outras páginas aqui que a gente tem acesso, só a gente tem acesso, eu quero mostrar para vocês que é um canal familiar, que todo mundo saiba o que sucede, né? Vamos lá. Essas páginas aqui é bom que vocês vejam, né? São pedaços de crescimento aí que eu estou mostrando para vocês do canal. Começando esse seu canal, posso aprender alguma coisa, não é? Eu de Costa, né? Marcos Mestre de Costa aí, o macete de construção, da construção, né? O Wesley Silva, não é? Estamos lá na Pocket Show lá, né? Olha lá. Por sinal, aqui já está com 112 visualização, não é? O que é uma alavancagem para o nosso canal. Então, eu quero dizer aí ao meu amigo Esdrai Silva, ele mesmo de coração, pelo fato dele já mostrar, né, braço, a caloria que ele tem. Mesmo porque ele entrou na minha live aí agora, ontem, né? Ontem, na verdade. Ontem ele entrou numa live minha e eu não pude conversar com ele. Porque eu estava me despedindo e ele acabou de entrar. Quando apareceu o nome dele, eu já tinha apertado o botão e estava desligando. Então, Esdrai Silva, desculpe, Esdrai Silva. Eu mesmo que estava me apagando naquela hora que você chegou. Deixa estar que vai ter outras lives que você vai poder estar comigo. E aí eu vou poder dizer o quanto eu te amo, cara. É grandioso. No nosso meio
E nós todos precisamos de pessoas e de você. Braz Silva, aí, está com nós aqui. Tá certo? Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Aqui outra, tá vendo? Tá vendo? Aqui é. Aqui. Mas aqui não marca. Não está marcando. Isso também. Ainda não coloquei aqui o que era. Deve ser. Visualização, retenção. Alguma coisa. Bom, vocês vão ver aí. Deixa eu ver. Aqui eu estou trabalhando à noite, né? É um trabalho nosso. Feminino. Isso é muito importante aí, ó. Até ampliar um pouco essa. Quem está comigo, um abraço, um aperto de mão, não é? O carinho do Marcos. Aqui estamos com 3 links, tá certo? E um assistindo nesse momento. Vem aqui no bate-papo, né? Deixa eu ver. Não é ninguém, ó. Tá zerado. Eu vou ter. Opa. Quem escreveu aqui? Deixamos assim por enquanto. Deixa eu fazer aqui, que eu tenho que ir para o canal 2 e o canal. Peraí, tá? Então, onde está aqui? Não está aqui. Esse aqui é o crescimento feminino. Observar aí que está quase meio a meio, metade feminino e metade masculino, certo? Está se tornando, o quarto canal do Marcos Neves está se tornando um canal super familiar, que metade, já está quase metade, tem outros que até passam, dependendo da idade, porque tem várias idades ali, não é? Que mostra esse vídeo aqui, ó, tem várias, 13 a 17, 24 a 25, aí vai, até 65 anos em diante. Chegando aos 65, tem 65 anos em diante ainda, que é da terceira idade, da idade melhor, da minha idade, né? Minha idade mediana, tem um, não é? Em diante aí. Então, quer dizer que essa parte feminina é muito importante, isso está se tornando um canal respeitado. Só preciso de você, feminino, do que? As mulheres que têm seus vídeos, que trabalham com obra, que fazem crochê, que façam alguma coisa, não é? Que seja um serviço que seja útil, que possa estar mostrando algo que possa ser útil a outra pessoa. Somente isso. Somente isso que o canal pede. Ele quer os amigos de Marcos Mestre, não é? Tanto da construção, como dentro de outros determinados trabalhos, segmentos, que o Neumar, mestre Neumar, esse automóvel, né? A minha filha aí cantou, né? Fez alguma coisa legal. Então é isso que eu quero aí, tá bom? Então a parte feminina que vem com o seu vídeo, para nós deixar aqui cravado para o resto da vida, um legado do Marcos Messi que ficará, né? E levar para o mundo. É um legado nosso, da pátria. É tombado do Marcos Messi e vai ser tombado pelo Brasil, porque vai ser um canal explosivo aí na sequência. E aqui estamos se reunindo. Então, deixa eu ver aqui. Eu já estamos. Deixa eu ver. Eu estou em lugares zerados. Vamos ver. Estou no gostei. Deixa eu ver se eu estou. Vai um pouquinho. Mostra uma coisa no Cristo. Beleza. Então aí nós temos uma viagem, né? Uma viagem pelo canal Os Quatro Mestres. Né? Então, vamos lá.
que está reunido, né? Toda a família aí da FECOM. Estávamos na FECOM aqui, certo? Paulo. Aqui está Fábio Bernardi, Marcos Neto. E nós estamos juntos russo, porque aqui é russo, olha aí que é, ó, pelas palavras vocês podem notar que é russo. Aqui nós temos a minha filha, né, que é a Maria, minha filha. Esse vídeo aqui, ó, quem quiser ver um vídeo legal mesmo aí, para ver que realmente é verdadeiro o nosso amor, quem está falando com o Marcos Wesley aí? Wesley Pereira Correia, do Rio de Janeiro, né? Do canal Pulo do Gato. Por enquanto, eu creio que será sempre, né, o maior do Brasil. Como inscrito, não é? Como em amigos, né? Que tem amigos que não acaba mais. Falando com ele ao vivo aqui, ó. Eu estava numa live, conversamos ao vivo. O meu equipamento é só um notebook e nós estávamos com esse celular aí, ó, fazendo trabalho aí para poder filmar, para poder estar ao vivo, né? Online, né? O celular aí que é da minha filha. O que aconteceu? Ele não saiu na live porque o celular aí só o celular que gravou, né? Que nós conversamos. Eu estou aqui nesse vídeo aí, ó, mostrando o que ele conversou comigo lá, né? Eu gravei com a minha câmera, na hora, gravei com a minha câmera e uma voz suave, quando Wesley Pereira, o Pulo do Gato, né? Vamos lá, escrever no canal dele, você chegar a 1 milhão para ajudar mais do que já ajuda nós, né? Muito mais. Eu pensei que eu ia encontrar ele na Complexo, eu não encontrei, mas qualquer hora ele está por aqui, ou eu estou no Rio de Janeiro para abraçar ele novamente. Porque aqui está errado, né? Porque gosto do Erlando, do canal Construção Virtual do RG, né? Porque esse vídeo que vocês estão vendo aqui, eu tirei do canal dele, do vídeo dele, né? Tirei o vídeo dele e coloquei aqui para mostrar para o povo. Que ele também faz o que eu faço. Tá certo? Pegou lá. E fez o vídeo dele lá, ó. Então eu quero mostrar para porque nós temos tudo. Porque ele divulga Marcos Mestre. Então, nada mais do que justo eu estar falando dele também, né? Como todos os que estão com nós. Até a Michelle, tá bom? Eu me lembro mais. Nessa casa aqui com revólver, né? Ficou pessoa lá, como vocês viram, também é legal. Esses aqui são vídeos meus, não é que eu quero falar. Esse aqui é o martelo de 30 quilos, né? Que eu usei aqui, ó. 30 quilos para abrir buraco aqui, para abrir parede, ó. Esse tem 30 quilos, ó. Tá vendo? Martelete, super martelete, né? Aqui nós estamos na FICOM, é o JR, né? Aqui uns esquinas, aqui de Paula aqui atrás, ó. Se eu não me engano, de Paula aqui atrás. E todos nós estamos aqui nesse trabalho de cima, certo? Aqui está o Wesley. Aqui eu tenho um vídeo também misturado, né? Onde é um vídeo
que o calafé com vé da calha branca, vidraça, né, vidros. Que é justamente essa vidraça aqui, tá certo? Então aqui tá junto dois vídeos, tá? O vídeo que no primeiro momento que eu abracei o pulo do gato, que é o Wesley, o Wesley Pereira Correia, né? Vamos lá. Gostou? Eu quero mostrar também aqui tá certo? Também consegui tá bem nesse mato mesmo aqui, é tudo. Não pode nem cortar esse mato aqui, tá certo? Ele tá bem na rua, não, pra chegar na hora. Ele está com essa banca aqui para fazer concertos, vendo concertos. Aqui para nós é o mestre Valdir, né? Está comigo aí também. E também aí no canal. E aqui, né? O grande junto. Agora ele está fazendo lá, esses casos são os primeiros passos. As de placa de gesso acartonado, né? Hidraiol. Adalberto Larroque. Esse é o nome da fera. Eu disse lá no começo. Ele e Barnabé foram os primeiros que clicaram nesse canal e chegaram com os vídeos. Me ajudou a iniciar, dar o pontapé inicial. Ele e também o engenheiro, né? Eu também, o de Paula também, né? Aparecendo agora. Não tem inglês, né? Estou colocando aqui revestimento. Da porta. A casa bem humilde, mas estou colocando ele tudo no plano certinho. Estou usando um laser, tá vendo? Tem que casa aqui, porque esse caso ficar nesse sobrado. É um trissobrado, 3 andares aqui. Tem 3 casas desse lado e mais 3 do outro lado aqui no terreno, no fundo das casas. No fundo do terreno da minha irmã, né? Em Pirituba. E a água vinha por aqui pelo corredor, descia a milhão aqui, entrava nessa parede e ficava lá dentro do primeiro quarto aí desse predinho, né? O que aconteceu? Eu fiz uma impermeabilização com açúcar, tá certo? Até lá hoje, garantido sem vazamento. Usei também a lona plástica, né? Na verdade, que é muita água, muita pressão de água aqui, ela bate para entrar mesmo. Batia, acredito que é muito em qualquer lugar. De piso, de laje. Temos de Paula, né? De Paula Construção. Vocês podem ver, ele está com nós aqui também, de Paula Construção, tá certo? Ó. Tá? Esse aqui é meu grande guerreiro, né? Trabalha comigo desde 14 anos, hoje está com 24. Não, hoje está com 25 anos, trabalha desde 16 anos, né? Aí, realmente, José Santana, tá certo? Santana. Não vai confundir com José Rocha. Rocha é outro parceiro nosso que está com nós, tá certo? José Rocha. Conheço esse canal. E também, José Santana. Aqui está a Michelle, minha filha. Aqui está o Artinho, né? O Artinho e o Espirro. Inclusive, a minha filha trabalhou com o Espirro. Né? Esse aqui é o Artinho. Tá o Ar aqui, ó. Artinho. É o palhaço que
teve 7 anos juntos, os dois, e se desfizeram a parceria e acabou a dupla, né? E aí, por ventura, a minha filha trabalhou com espirro, né? Agora aqui um trabalho aqui no comércio que o espirro tem. Postar o vídeo dele aqui para ficar aqui de lembrança aqui do espirro, tá bom? Na, né? As plantas, arquiteturas, é com ele mesmo. Ele faz muito bem, ele vai orientar, ser parceirão na nossa aqui, e não tem, não. Precisa se mais lá, velho. Muita saudade mesmo. Se conversar com o irmãozão aí. Aqui nós temos o meu amigo Edu Rodrigues, né? Filho do amigão meu, Dr. Mauro. E o canal dele chama Edu Rodrigues Simplesmente Assim. Tá certo? Mexe com finanças, com negócio de RH, negócio de emprego, o negócio dele. Aqui nós temos o canal do José Santana, né? Eu já disse aqui, ó. Isso lá em cima, né? Eu passei. Tem aqui outro vídeo dele aqui, ó. José Santana. Vamos lá. Também do Edu, né? Isso aqui é um caminhãozão que ele tem, que ele esmaga tudo, os carros, né? Quebra tudo. Passa em cima, é caminhão, é aqueles carros transformados, né? Tem o carro em cima dos pneuzão lá e passa em cima dos carros e amassa tudo. O carro dele lá do Edu, né? Tudo ele faz. E nós temos o Barnabé Construtora, uma laje impressionante aqui, uma laje solar, onde tem os blocos de vidro, né? E esses blocos de vidro passa a claridade lá para casa lá dele. E ele está com nós. É o primeiro do canal, né? É o padrinho. Barnabé Engenheiro. Um abraço. Para precisar de você também. Aqui nós temos o Júnior, né? O canal dele é Help Me Ajuda. Júnior. Né? O Júnior aí, da hora. Mexe com coisas para doente. Ele tem 3 vídeos, mais 3 vídeos interessantes, né? Então, o meu amigão aí, um abraço para você, Junão. Tamo junto. Aqui é uma cópia daquele de cima, né? Só que tem mais um elemento aqui, tem mais alguma coisa junto. Que é o meu encontro aqui com o pulo do gato. Aqui nós temos vontade, né? O meu xará, né? Marcos Torre. Tamo junto, Marcos Torre. Obrigado aí. Estamos aí só evoluindo. Devagarzinho chegamos lá, né? Nós temos o canal Cultura Velbon, né? Monteiro. Ó. Também é outro parceiro que tá com nós aqui, ó. Precisamos também lá, inscrever no canal desse cara aqui, ó. Tá certo? Até eu devo umas visitas para ele lá. Tá bom? Temos o Aldo Baito La Rock novamente. Temos o Mestre Neymar aqui, né? Canal do Mestre Neymar. Aqui também do Mestre Neymar, ó. Tá vendo? Aqui vocês podem ver que ele mexe com automóveis, né? Então, quer dizer, não precisa ser um vídeo assim específico. Não. Vou mostrar aqui e deixar aqui plantado aqui no nosso canal. Para ficar para o legado aí do Marcos Mestre, tá certo? Ajude nós, lembra o seu vídeo. Não esqueça. Entre no comentário e deixa o link e eu já edito aqui, copio e edito para a gente conhecer, né? Mas sim, isso aqui de domínio, tá vendo? Aqui na cinema novamente, né? Aqui, ó. Criar um blog, né? Uma polêmica, né? Também as paredes de blog, né? Feliz. Olha o filme, aqui nós temos os artistas, que a gente diz artista aqui, né?
Novamente. Nós temos nós estamos com uma telefone menor, né? Lá nós tínhamos uma telefone de 30 quilos, aqui é 10 quilos, ó. Tá vendo? Esse aqui é 10 quilos, para poder facilitar o trabalho. Aqui é a Velbo Monteiro. Aqui nós temos o canal de Paula, só que eu tenho que arrumar, tá vendo? Eu tenho que pôr de Paula, eu ficar arrumado, botar o nome do mano aqui, tá certo? Só que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tantas das coisas que eu acabo só percebendo que eu tenho que dar uma divulgada no nome do parceiro, que é do Di Paula. Esse vídeo aqui, tá certo? Di Paula Construção, Di Paula Construção, tá? Aqui é a polêmica, né? Isso aqui é uma rachadura aqui, ó. Quero mostrar pra você, tá vendo a rachadura aqui, ó? É aqui na minha casa, onde eu estou. Mas já tem 2 anos, todo verão que chove e tal, ela continua intacta, sem vazamento nenhum. Assista esse vídeo aí que vocês vão perceber como que eu fiz. Só com açucarecimento, apenas açucarecimento na rachadura, jogo dentro da rachadura e pronto. Tampão, já era, não entra mais água. Muito simples mesmo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que ele é sensacional. É um dos vídeos que eu procuro realmente a rachadura na ferida. Muito boa noite para todos, aqueles que estão com nós. Vamos lá. Aqueles que estão com nós, aqueles que estarão com nós durante a live agora, nos vendo por fora, né? Parte que aí estão no celular, né? Eu sei disso. Então, o celular não dá para entrar no bate-papo. Entra, sai. Agora mesmo, vamos ver aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos mexer aqui. Um pouquinho. Eu preciso. Ao acabar essa live, eu vou dar uma descansadinha aí de uns minutos, tá certo? No 2 ou no 3, tá certo? Quem quiser assistindo agora e quiser compartilhar, né, nos outros canais que eu vou fazer a live, eu já estive no canal 1, agora estou no 4, né? Pulei para o 4, e depois eu vou para esse aqui, ó. Vou mostrar aqui. 2 ou 3, tá vendo? Esse é o 2, Marcos Mestre do Mundo. E esse é o 3, Marcos Mestre do Minuto. Eu vou no dos dois, né? Vou dar um descanso. Vou descansar a plaqueia, né? A plaqueia aqui. Vamos lá. Peraí. Deixa eu pôr o chat aqui. Até o presente momento, entra um, sai um, entra outro, sai outro. Eu sei que tem pessoas assistindo por fora, não é? Estamos com 3 likes aí, mas ninguém não bate papo por enquanto, né? Os 4 mestres e seus amigos, é um canal novo, e as lives eu estou começando a colocar agora, né? Para sempre. Todo dia que for possível, eu estarei correndo às 4, não é porraria nenhuma, quando não der, fica para outro dia, mas estarei sempre participando em todos os canais aí, com minha voz aí, para que me encontrar em qualquer canal e que possa conhecer Marcos Mestre pessoalmente aqui, né, online, conversar, perguntar e elogiar. Tá certo? E prestigiar, né? E assistir, 3 likes, obrigado, Deus abençoe e vamos lá. Deixa eu mostrar meus amigos aqui que estão no 4 canal. Deixa eu ver. Sobretudo geral. Agora eu quero falar desse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele é bem magrinho. Isso aqui é o Di Paula. Tá vendo aí, ó? Olha bem pra cara dele aí.
Quando você ver a foto dele, vocês falam assim, esse aí é amigo do Marcos Mestre. Pode escrever no canal dele que é amigo do Marcos Mestre, gente boa, certo? Uma marcação, né? Ela resseca, tem que falar. Então, esse é o de Paula Construção, certo? De Paula Construção, é o canal magnífico. Meus amigos, porque na verdade, é tantos amigos que a gente tem, né? A gente vai, visita um, visita outro e fica difícil mesmo. Às vezes a gente quer cobrar das pessoas que eles venham nos visitar, pode acreditar, a gente tem que valorizar muito, porque a gente tem pouco tempo de estar né? É muito importante a gente visitar também e aprender com eles, né? Aqui atrás, ó, tem um cabinho aqui, tá vendo aqui, ó? Esse cabeçudinho aqui, ó. Oséias. Isso aqui é Oséias, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é pavio curto. Isso daí isso aqui é brasileirão, meu, pedreirão. Entra no canal dele, vem com Oséias. Isso aqui você não precisa nem falar, né? Pulo do gato. Pulo do gato. É o pulo do Puma, né? Eu já fiz a apelido dele que agora é o pulo do Puma. O gato pulou pra Puma. Então esse aqui é o Oséias. Tá certo? O Oséias também tá devendo um vídeo aqui, Oséias. Mas aí, queridão, traz um vídeo para nós para ficar cravado aqui no canal Os Quatro Mestres. Tem muitos amigos que tem que chegar ainda, né? Vamos lá. Eu estou apresentando essa divulgação no meu que gosta de Marcos Mestre. Depois, eu quero que todos saibam, né? Quem está já com Marcos Mestre, né? Para justamente a pessoa acreditar, fazer o seu vídeo para poder divulgar, não é? Aqui não estamos aqui a brincar. Estamos aqui assim, a montar essa família aqui, a poderosa. Eu estou colando, né? E também, estou falando cola, bem baratinha, né? Um cimento de cola aí, cimento de cola por 5% de cimento. Cimento de cola AC1, interna, é mais barato, aí custa até R$5 aí o pacote de 20 kg. Põe lá 5% de cimento. Quer dizer, cada pacote de 20 kg põe 1 kg de cimento. 1 kg de cimento cada um pacote de 20 kg. Mistura lá e cola. Desse jeito aí, ó. Vou mostrar. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Rock. Alto. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o canal da humildade. Esse elemento vazado aqui, ó. Tá certo? Uma parede aí, uma proteção. Muito da hora. E com pouco conhecimento, né? Porque na verdade nós todos temos pouco conhecimento. Quando a gente vai fazer qualquer trabalho, se não for, né? Tá bem próximo de ser o primeiro. Alguma coisa é o primeiro, sempre numa hora, que a gente vai realizar. Então, de forma que a gente está sempre aprendendo, certo? Então, vocês podem assistir esse vídeo aí, você vê a dificuldade aí, ó, né? Para ele conseguir montar isso tudo aí, fazer esses elementos vazados ficar desse jeito aí de pé, bonitinho, né? Então, vê esse canal aqui, ó. Faça de tudo um pouco. Faça de tudo um pouco. Esse é o canal. Esse cara é bom. Tá bom? O vídeo também é sensacional, onde eu pego a manta, né, e faço o ligamento na. O que eu faço? Essa matéria-prima, no caso, essa manta aí, vai ficando no depósito, principalmente se vai guardado muito tempo, ela se resseca. Dependendo do frio que está, do tempo, né? Está, ela é meio seca. Agora, se tiver bem calor, não, bem calor, ela se torna um pouco mais maleável. Então, o que eu fiz? Eu assentei ela todinha,
da maneira que é para sentar, sem usar maçarico, né? Mas aí eu tive a ideia de aderir melhor. Aí eu coloquei o que? Álcool, gel, o álcool gel queima, esquenta o alumínio e o pinche, né? Derrete, o biquíni derrete e adere melhor na telha de amianto, fica mais melhor colado, tá certo? Isso é um filme ótimo, dá uma assistida nele. E lá no canal O Marcos Mestre 1, tá estourado lá, tá com muita visualização e caminhando rápido, tá bom? Aqui eu trouxe ele pra cá pra turma. Aqui tem um pessoal aqui, né, que está na igreja aqui e tal, né? Novas, né? Eu gosto da posição. Os coleguinhas dela, bom, né? Então, nós temos o José Rocha, que fez o José Rocha, que eu já falei, bom conhecer. Daí, né? Nós também, né? Aqui nós temos o Retec, hidrofugante, Armabel, engenheiro, né? Nosso padrinho, vamos ver a Rebotec, né? Aqui é do. Esqueci ela, ela tá no nome do. Eu preciso cuidar disso aí. De pau na construção, isso é, ó, na internet, essa sempre bota na lateral, embaixo e do outro lado. E aí enche de concreto e os ferros. Aí já fica totalmente acabada. Tá vendo? Montamos os balaústres dessa forma. Esse vídeo, vocês veem, tem 4 meses aqui nesse canal e é o vídeo que tem mais visualização. 1.700, 1.700, 1.700, né? 1.700 visualizações. Tá certo? É um vídeo que está carregando esse canal. É uma casa que nós fizemos esses balaústres, fizemos as escadas, a escada também bonitona que nós fizemos o corrimão, né? Corrimão totalmente de ferro, o Neomar fez, o meu filho mestre Neomar cortou o cano, soldou e tal. Não tá todo esse processo aí, mas está mostrando como ficou, né? E qualquer dia eu vou voltar aqui e vou fazer um passo a passo. Eu vou pôr esse vídeo para rodar e vou explicar passo a passo conforme nós fizemos, tá vendo? Conforme o estado que estava e conforme nós fizemos. Eu tenho que sobrar um tempo aí para mandar um convite aí para meus amigos, ir lá em Campinas, né? Lá em Campinas, e esse aqui, ó, engenharia, certo? Está sempre com todos nós, né? Até então ele mora próximo de mim, que eu sei, porque ele, ele me disse aí no comentário aí que nós estávamos não lembro aonde, talvez não lembro aonde, mas ele comentou que viria à minha casa, né, para me conhecer aqui, né? Já que ele me deu esse alerta, falou que vinha na minha casa de repente, né, e tal, me conhecer. Então ele mora perto, eu sei que ele mora perto de mim aqui, não mora longe não. Então eu preciso mandar um convite para esse mano aí, ó, pra com certeza ele com nós lá, lá em Campinas. Eu vou fazer uma visita a ele, quero levar uns amigos também junto pra gente fazer uma festança lá, não é? Aqui, ó, a Globo, Pulo do Gato, Davi Bernardo. Eu vou isso aqui para a Globo, nosso amigo aí, o Wesley, que eu tô com uma sempre da posição atrás, ó.
como já disse, né? Ontem ele entrou na minha live aí, mas eu de repente estava fechando e ele entrando. Então eu não pude conversar com ele, não é? Mas não tem nada não, ele está junto a qualquer momento. Então, o Ila Engenharia, esse é o canal do meu camaradão aí, ó. Foi o segundo que entrou aqui nesse canal, eu devo ser o terceiro. Eu, a Rock, eu lembro que eles foram os primeiros que me deram esse apoio nesse canal. Então eu amo esse cara aqui. Como ele também quer me conhecer aí pessoalmente. E quero. E era uma preparada, um dia lá, nós vamos formalizar um dia legal para que todos, todos tenham condições de ir no dia, né? Tá bom? Williams Engenharia, está no nosso canal 4, não é? Que eu quero dizer para vocês, obrigado para aqueles que estão aí de fora, só assistindo no celular, mesmo em casa, de repente não tem canal, né? Então só dá mesmo para escutar, não dá para entrar no bate-papo, não é? E obrigado a quem está no bate-papo e que está fora, tá certo? Porque a gente depende de todos, né? Mesmo inscrito, não inscrito, a gente depende de todos para poder virar o canal, não é? Então, de forma que essa questão, né, de copiá-la e levá-la para os 4 canais. Eu acho muito importante. Eu quero que meus 4 canais estejam com esse vídeo, com essa live que eu estou fazendo agora. Por isso é muito importante. Aqui, ó, eu amo ele, tá certo? Não esqueça, William, você vai ter que estar comigo, hein? Vai ter que estar lá presente com nós, dá um jeito. É uma live do Barnabé, né? O Barnabé tá enchendo aqui, tem os vidros aqui, ó. As partes de vidro, né? Essa aqui é o mestre Neymar, meu filho, hoje está com 25 anos, fazendo obra sozinho, não trabalha mais comigo, né? Às vezes está comigo na hora assim, de repentemente, mas já tem a sua asa criada, então ele não faz. O mestre Neymar está colocando uma moldura de isopor, sensacional. Lá vocês podem ver ele, né? Estou com slides né? E eu estou fazendo só a carequinha ali porque eu estou segurando a máquina, né? Também. Esse aí é mais da hora. Esse aqui pode estar estourado, né? Esse aqui eu pego a câmera e digo para eles assim, ó, vamos lá, vamos tirar, vamos filmar aí. Mas eles não percebem que eu estou filmando. Aí eles pensam que vai tirar foto. Aí faz pose. O JR, então, ai, cara, só faltou me xingar, né? Fez uma pose bonita, tal, todo mundo fez uma pose, e no fim a câmera estava filmando, né? Aí quando eu desliguei nesses 35 segundos aqui, ó, aí que eles descobriram. E eu não tava tirando foto, eu tava filmando eles, né? Aí foi da hora. Olha o Wesley aqui, né? Sempre sorridente, sempre amigo de todos, né? O Wesley. Olha o Barnabézinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha o Barnabézão aqui, ó. Aí com nós, né? Mas, tanto dos amigos, né? Ó, olha o cantinho, o Barnabé saiu, ó. Dobradinha ele vai sair. Né? Esse aqui eu não lembro o nome dele, né? Mas é um artista da construção civil também. Esse também é um artista da construção civil também. Não me lembro do nome dele, né? Mas sei que é da construção civil também, que está com nós aí. Não está aqui no meu canal, mas quero que um dia ele venha para cá e esteja com nós. Então, gente, e aqui, ó, aqui tem as daqui para baixo, tá totalmente parado. Esse vídeo que tem aqui, tá vendo? Acabou os vídeos, deixa eu ver se acabou. Eu tiro algum vídeo aqui, mas
Na verdade, essa ela já era representada por Deus. Deus poderia representar e fazer. Então, isso foi a resposta. Vocês veem que eu estou falando conversando, né? E as pessoas não entram no bar por quê? Porque estão trabalhando, né? Agora, na verdade, vão chegando em casa, e esse é um canal que eu falo que é muito conhecimento, é raro, né? É raro hoje os canais estar fazendo ao vivo. Mas eu estou aí fazendo ao vivo nos 4 canais, para ver se as pessoas se habituam, né? Por exemplo, amanhã a pessoa tem um aparelho para fazer qualquer coisa na hora. E aí está em casa nessa hora jantando e tomando seu banho. Tá certo? Então aí alguém está no computador lá ou o computador está ligado. Tá certo? O computador lá está ligado. Então, deixa eu puxar aqui agora. Vamos deixar isso por enquanto. Isso. Deixa eu então, que vai apontar lá, né? O sininho ela e ele, né? Nós estamos num canal que a mulher é todos WhatsApp e a gente já a parte feminina para cá, para esse canal ficar mais feminino ainda, que seria muito mais legal, que a parte feminina precisa de apoio, de força, né? Já convidei a Rosana, né? Rosana Silva, que me mandou ainda um recado. Eu vou tornar a fala novamente, uma pedreirona aí, que nós estamos ajudando aí o seu canal, né? Uma pedreirona aí, mesmo lutando contra os preconceitos, mas está aí fazendo seus vídeos aí e está com nós, é uma pessoa muito humilde, então estamos lutando aí. Eu quero que, né? E manda dela agora que precisa para colocar. Agora vamos assim. Olha, fazer aqui. Nossa, eu vou, eu vou para o. Isso aqui é só uma etapa do que eu quero fazer. Ou 2 ou 3, né? Vamos ver aqui. Isso. Estou. Então, obrigado. Obrigado por mais essa live. Essa live aqui vai ser muito importante, porque eu vou colocar nos outros 3 canais. Quem está ajudando a dar os primeiros passos, não é? No canal 4, os 4 mestres e seus amigos, certo? De forma que a vida vai subindo, vai crescendo, então eu quero que todo mundo saiba quem está comigo me ajudando. Esses são os criadores, na verdade, desse canal. Então, eu quero, por excelência, antes que eu venha a faltar, né, não sei, a vida pra gente, para todos é curta, né? Então eu quero mostrar realmente quem realmente está nesse momento com o Marcos Mestre, curso. Que estamos com 24 mil visualizações, subindo mais de 1.000 por dia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, né? Porque falar uma coisa, não é outra. Embora eu vídeo aqui no canal que eu já até, né, filmei para que visualizações.
uma lista. Então o canal está se tornando popular e as lives que eu vou fazer vai ajudar. Mas que todos nós estamos com vocês. Tá vendo aí, ó? O crescimento. Mostrando para vocês aí, ó, na real. Certo? Aqui não tem dando ideia e ninguém. Não vou esconder nada. Não preciso esconder nada. Aqui, ó. Nenhuma mudança em relação ao período anterior. Nada. Estamos. Já viu alguma coisa? Vou pôr aqui, ó. Espera um pouquinho. Se eu for aqui, eu quero mostrar aqui, ó, ao meu grupo, 4 canais. No grupo do canal 4. Eu vou pôr aqui o tempo todo. Vou mostrar ao vivo para vocês. Eu já tenho os vídeos aí. Eu já tirei esses dados, né? Para informar. Mas eu vou mostrar ao vivo agora. Eu quero mostrar ao vivo. Ó. Tá certo? Então ele começou aqui, ó. E daqui ele começou a subir. Foi justamente no mês 4. Aí ele começou a subir, agora deu uma descidinha. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, a retenção, né? Duração da visualização é a retenção. Aqui ele veio caindo, 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 caindo. Aqui ele subiu e está no alto. Tá certo? Subiu. Os inscritos também. 110 inscritos, graças a Deus. Aqui, ó. Não. Só tinha 13 inscritos quando eu comecei aqui. Mês 4 daqui para cá, ó. E subiu 110. Tá certo? Aqui nós temos o tempo total que o canal está aberto. Tem 14 não gosta. E 399 de muito gosta, né? Bom, então é isso aí, ó. É isso aí que eu quero mostrar para vocês. Certo? Vou mostrar a parte feminina. Já disse, né, que a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Como que é? Mata a cobra, né, e mostra o pau. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é real, ó. Entendeu? Quem conhece tela, já conhece a tela, né? Tem seu canal e tem esse espaço aí, né? Então, já sabe o que eu estou mostrando, ó. Tá meia a meia, praticamente, ó. Meia a meia. Aqui perdeu um pouquinho, tá vendo? Aqui perdeu um pouquinho, não. Perdeu bastante, né, na verdade. Que é a idade de 55 a 64 anos. Aqui, ó. Quase junto. Tá vendo, ó? Quase junto aqui, ó. Quase junto, ó. Tá vendo, ó? Aqui também, gente, ó. Junto. 25 a 34 anos junto. A mesma visualização que um dá, o outro dá. Eu tenho metade, ó. Aqui também, ó. Quase junto. Aqui também, ó. 13 a 17 anos, ó. Todas as. É isso que eu digo. Que o canal é um canal familiar, gente. Não pode brincar com essas coisas. Não pode vir falar para a avó. Falar coisas que ofendem. Não. Falar coisas que indignam as pessoas. Não. Eu estou mostrando para vocês. Tudo isso aqui é feminino. Certo? Isso aqui é masculino. Nós temos aqui todas as idades, ó. Tá vendo? 1,1%. 65 anos diante. São os mais idosos. E os jovens também na outra ponta. 1,1%. E o feminino 0,6%. Mesmo assim, com 13, 17 anos, estão interessados na obra. Tá certo? Sabe aqui que eu vou mostrar? O tempo de exibição. Eu vou mostrar o tempo de exibição para vocês para encerrar essa live. Bom. Né? Senão vai ficar longuíssimo. E eu tenho outras para fazer. Eu vou para o canal 2 ou o canal 3. Tá bom? Quem quer me ver aí daqui a pouco pode ir para lá. Aí, uns 40 minutos, uma hora no máximo. Tá? Vou dar uma descansada na garganta, né? E depois seguir. Ó. Aqui, ó. Foi aonde foi inaugurado aqui o Barbarão entrou com o vídeo, né? O William entrou. O Roberto entrou com o vídeo. Então aí o canal foi criando olhos. A visualização pequena é muito legal. A visualização mais
Ah, tá certo? Agora sim. Aqui eu estou no mês 4. Eu abri o canal em dezembro de 2016. Ficou todo esse tempo aqui a parar. Começou. É isso que eu quero mostrar. Por que vocês devem ajudar o Marcos Neves com esse canal. Aí foi, até começar a decolar. Aí começou a decolar. Vou tirando aqui para vocês verem o gráfico. Ó, começou a decolar. Tirando aqui para vocês verem de novo. Ó, começou a decolar e aí foi subindo. Não estou brincando não, tá subindo. Ó, tá subindo. Chegou lá 1523, né? Agora deu uma quedinha aqui, né? Que é normal. Ó, baixa para 500, 1038. E depois ela tá na subir e assim vai indo, tá certo? Canal 11, 4 mestres, seus amigos. Eu vou levar para meus 4 canais. Eu vou pôr no destaque, no canal Marcos Mestre 1 e Marcos Mestre 2, né? Tem um destaque nos dois. Já no 3 eu não tenho destaque e nesse aqui eu não tenho destaque, tá certo? Mas eu vou procurar levar esse vídeo para que todos conheçam dos meus outros canais e que se torne bem popular. Eu espero que com isso, né, apareça aí os irmãos da fé, né? As irmãs da fé principalmente, né? Eu mando convite para elas lá e elas parecem que, né, ficam com receio, né? Não tem receio. Você me manda o vídeo, põe no comentário, não é? Simplesmente põe no comentário. No meu espaço agora. Deixa eu ver aqui. Agora sim, eu posso falar legal, né? Essa live, né? Então, como eu disse, essa live vai servir para muita coisa, porque vai ser uma grande missão para a humanidade, aonde que Marcos Messi, até isso ele planejou e bolou, para deixar para o planeta Terra. O que? Marcos Messi apoia aquelas pessoas que realmente são humildes, aquelas pessoas que estão aí no zero, né? Todos nós estamos no zero, aí, batalhando, não é? Batalhando para mostrar para outras gerações aí no futuro, não é? O que nós arrumamos, não é? O que nós deixamos preparado para ficar mais fácil, tornar a vida deles mais fácil lá dentro, não é? E de forma que eu quero que se torne não só um canal expressivo, eu quero que se torne um canal cooperativo, onde outras pessoas também possam fazer o mesmo. Não ter medo de sua herança, não ter medo do seu destino, não ter medo de ajudar, não ter medo. E as pessoas também caçoar, né? Dizer que por qualquer motivo eu estou aí fazendo uma coisa para tirar algum dinheiro, algum benefício próprio. Não é assim. Vou explicar por que não é assim. Porque eu já tenho os 4 canais para me poder conduzir o 4º canal. De forma que vai depender do meu trabalho para me conseguir efeito. E não adianta pegar os astros e colocar no canal e o canal parar. Não adianta nada. Né? Muita gente faz isso, coloca no seu canal, pensando que aquilo vai evoluir o canal dele, que ele vai explodir, que ele vai isso, vai aquilo, e não é nada disso. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer com amor, ele tem que cuidar da pessoa que te deu carinho, tem que falar da pessoa, tem que ajudar a pessoa também. O povo vê que, na verdade, eles são amigos. Não é? Não são pessoas que estão na vida para se aproveitar um do outro. Nós, da classe, eu me sinto até esquisito falar assim, né? Porque, na verdade, a minha vida foi sempre técnica, né? Fui formado em refrigeração, ar-condicionado e máquinas, né? De forma que eu estou na obra porque Deus me pôs. Se Ele me pôs, é uma missão que eu tenho que cumprir. Até aqui estou cansado, né? Na verdade, fatigado, porque a idade já nos traz o peso, né? O peso do trabalho que já fizemos.
Então, de forma que nesse poder, em atividade ainda, sobre os telhados, e sou o primeiro a chegar. Né? Eu responsável. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que conhecer esse canal, a finalidade que ele é, e quem é o dono dele, né? Não vai haver dono. Não vai haver dono. Não vai haver dono porque vai ficar espalhado pelo planeta Terra. E não tem aquele que segura o canal, porque o dono exclusivo é eu mesmo. Então, me faltando, vai estar em mãos de filhos, talvez, não sei. Talvez o YouTube, não sei, pelos contratos que a gente faz com o YouTube aí, eu nem sei se pode transferir qualquer coisa. Eu creio que não, né? É intransferível. Pelo menos esse no contrato eu fiz com a parceria da YouTube, parece-me, né, que eu não posso nem transferir nada. Mas tudo bem. Mas de forma que vai ficar aí, né? E muita gente vai copiar também, vai para outros países e muita coisa boa vai suceder, tá certo? Então o que eu quero com isso é que todo mundo me ajude, certo? Esse que é meu pedido, que é meu clamor, que as pessoas abram os olhos aí, não é? Não se faça de inocentinhos, né? Eu, Marcos Mestre, nós não fazemos de inocentinho e jogamos, usamos a mão e fazemos realmente a doação do carinho, da ajuda. Vocês verem os irmãos nossos que estão no YouTube aí, né? Principalmente aquele que já está com o Marcos Mestre, que eu conheço já profundamente, vocês podem ver que, na verdade, ele já ajuda. Uma ajuda a si próprio, porque eu estou sempre divulgando também eles. Quando eu estou com a mão na massa, nas lives, nos meus discursos, nos meus comentários. Eu estou sempre falando dos amigos, porque a gente não pode esquecer. Para que ele não possa esquecer de nós também, tá certo? Então, de forma que não é só falar. Não é só falar. Vamos agir, fazer, executar. Nem que dê errado, nem que a gente tome tapa na cara, não importa. Nós vamos tentar. Pelo menos vamos tentar aí, combater tudo aí e fazer, na verdade, a utilidade desse meio. Que muito é legal, né? É muito bom mesmo. Então vamos fazer desse meio algo útil, com bobagens, ganhar dinheiro realmente com o seu sacrifício, com o seu suor. Tá certo? Então, meu muito obrigado. Eu deixar ver se tem alguém aqui. Eu quero mostrar para vocês a dificuldade que eu estou tendo hoje. Vocês, uns anos, né? Daqui a um tempo, como vai estar nosso canal nessa mesma aí, ó, que vocês estão vendo? Bate-papo zero, porque não tem influência, o canal é um canal pequeno, tem pouca visualização, não é? Tem pouco inscrito também, mas vai crescer. Vai chegar a hora que nós vamos ter aqui bastante pessoas aí, fazendo sua obra com nós, tá certo? Estamos sendo assistidos por uma pessoa agora, temos 3 links, né? Então, tem mais pessoas assistindo mais por fora, e o que me deixa muito gratificado, tá certo? E vamos terminar nossa live por aqui. E desde já, irmão mestre, usando o microfone de embalagem de bolacha, tá vendo aí, ó? Embalagem de bolacha, é uma gambiarra Marcos Mestre, está no canal Marcos Mestre 1, e acho que no 2 também tá. Como que eu fiz a gambiarra aqui para usar o microfone melhor para vocês, tá bom? Então, até o canal 2 ou 3. Obrigado. Canal 2 ou 3. Come on. Thank you. Marcos Mestre. Obrigado. Estamos com Deus.